Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite, sejam bem-vindos. Saúdo o Lar Espírita Amor e Luz, assim como todos os presentes, toda a espiritualidade, os nossos mentores, os mentores responsáveis pela palestra de hoje, que possamos ir unindo os nossos corações, as nossas mentes, que possamos ir nos entregando à espiritualidade maior. Eu vou pedindo licença para entrar na sua casa, no seu lar, no seu ambiente, que a espiritualidade já possa ir tratando, cuidando, medicando todos os presentes, todos os que estão nos nossos lares e também aqueles que não estão em alguma distância, em algum outro lar. Vamos nos recolhendo, elevando os nossos pensamentos, sentindo a presença amiga do Mestre Jesus, de sua mãe, de nossa mãe, Maria Santíssima, de Deus nosso Pai, trazendo envolvimento, acalanto, força para o nosso espírito, para a nossa matéria. Vamos pedindo que durante esse encontro os remédios necessários possam ser aplicados no nosso corpo, aliviando nossas dores, aliviando também as dores da alma, e que cada um possa já ir colocando a sua água, a sua garrafinha no copo, na garrafa, para ir fluidificando durante a palestra e também durante as vibrações finais. E assim pedindo dilatação de nossa mente, de nosso coração, nós vamos também pedindo licença de nossa parte para começarmos as reflexões da noite de hoje. Muitas bênçãos, muita paz a todos nós. Bem unidos em coração e em espírito, em energia. Gratidão por estar mais uma vez com todos vocês. Maria, querida, meu abraço. Ricardo, que sempre faz com que tudo aconteça. A todos os presentes, trabalhadores também. A equipe da Rede Espaço Espírita, na pessoa de Dorival Streloff, que está sempre nos dando também apoio, transmitindo as palestras, as lives que fazemos. Toda a nossa gratidão, amparo, luz para vocês também. E hoje a reflexão é sobre o tema pobres de espírito. Precisamos, antes de tudo, entender o que é pobre de espírito. O que é para você pobre de espírito? Muitas vezes entende-se errado. Muitas vezes se acha que pobre de espírito é aquele que não tem inteligência, aquele que não consegue fazer nada, ou então aquele que é pobre materialmente. Não tem nada disso nas explicações do Evangelho e no que realmente é, segundo as mensagens do nosso Mestre Jesus. Pobre de espírito é que, uma das bem-aventuranças está lá no Evangelho, no seu capítulo 7, que depois você dá uma estudada de novo, uma relembrada. Acredito que quando você faz o Evangelho do Lar em casa, você já passou por esse capítulo e também por esses estudos todos. Aí ele diz que bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então quer dizer que nós deveremos ser também pobres de espíritos, que nada mais é do que aqueles que Jesus fala que se assemelham a uma criança. Por que se assemelham a uma criança? Porque criança é pura, criança não guarda raiva, não guarda
ódio, não guarda as brigas que nós levamos até eles através de puxão de orelha, assim, no sentido de palavras duras, muitas vezes, de chamar atenção. Passa um pouquinho, eles já vêm no nosso colo, já abraça, já beija. Já pensou que legal a hora que a gente for assim também? As pessoas nos magoam, nos machucam, nós não vamos nos doer tanto, nós não vamos mais deixar o nosso orgulho ficar à flor da pele, para que a gente se prejudique mais tarde, não é? Então, os pobres de espírito, como Jesus falou que se assemelha a uma criança, quando ele pegou na época, era João e Tiago, dois irmãos, né? E mostrou que deveriam se assemelhar a eles. A gente lembra que criança é também um ser flexível, não é? Além de não ter a maldade, não guardar isso tudo que nós falamos, é uma pessoa ainda molinha, flexível, que tem toda uma beleza diferenciada, tem aquela pureza. Olha só, é isso. Jesus sempre ia no ponto, né? Deixava todo mundo sem mais o que dizer. Então, quando a gente aprender a ser flexível, quando a gente tiver a humildade de uma criança, nós seremos esses pobres de espíritos citados nas bem-aventuranças, né? Porque, na verdade, se a gente passa a refletir até o nosso dia a dia, tudo que nós temos de material pode nos ser tirado de uma hora para outra, como conhecemos várias situações desse tipo e como nós mesmos já vivenciamos. Acredito que muitos de nós já tenham vivenciado perdas materiais, em parte financeira, em parte de imóveis, em parte de trabalho, em várias situações. Nós já tivemos perdas que não vieram ao nosso encontro também da forma que esperávamos, que queríamos. Isso prova que não é nosso nada. Nós temos o nosso espírito que habita o nosso corpo de carne, pois até o nosso corpo, nós sabemos, é emprestado. Então, se o nosso corpo é emprestado e nós temos que cuidar, a nossa viagem na Terra é emprestada e nós temos que fazer o melhor, não podemos esquecer e deixar de cuidar do nosso espírito, porque nós somos seres espirituais em experiência material. Então, o nosso espírito que precisa dessa flexibilidade, desse cuidado moral, porque toda vez que nós colocamos exaltado demais o que temos, é um risco para todos nós. Né? Quando nós colocamos a nossa inteligência, por exemplo, como se nós soubéssemos de tudo, só a gente entende de tudo, todo mundo que estiver fora do nosso pensamento e da nossa verdade, nós colocamos num patamar assim de inferioridade. Olha só que orgulho, olha que situação desagradável se nós vermos de fora, não é? Acharmos que nós temos a inteligência universal, que todos têm que aceitar e compreender o que nós compreendemos daquela forma. A gente vai, né, vendo que é muito maior do que quando a gente para refletir, para pensar, o nosso orgulho. Porque se a gente perguntar pra gente mesmo, ou se alguém perguntar pra gente, a gente vai dizer assim, nossa, eu acho que eu não sou tão orgulhoso assim não. Eu acho que eu não sou tão orgulhosa assim não. Eu não acho que eu não quero saber de tudo. Eu não acho que eu sou melhor que todo mundo. Gente, quando a gente começa a achar que a gente é melhor do que todo mundo, aí o negócio tá ficando grave. A gente tem que realmente parar e pedir socorro e ir atrás de um tratamento. Porque se nós sabemos que estamos em experiência, como nós falamos, nessa viagem terrena, nós estamos em experiência ainda para aprendermos as situações, se a gente acha que já sabe, realmente é delicada a perspectiva aí, não é? Nós ainda estamos em aprendizado, ainda estamos em experiência, como estamos falando. Na hora que a gente já souber, aí a gente vai reencarnar como missionário. A gente já vai vir diferente. Na hora que a gente já aprendeu algumas coisas, nós encarnamos como missionários. Mas por enquanto, a gente ainda tem que deixar realmente o aprendizado fazer vez na nossa existência. Por isso que nós estamos aqui hoje, nesse encontro, nós estamos refletindo, nós estamos pensando nos ensinamentos que estão escritos no Evangelho de uma forma nossa
e que vem através, baseada, lógico, nos estudos maiores, porque a gente não pode chegar aqui e dizer, olha, eu acho que é isso. Nós temos que falar alguma coisa e refletir em cima dos ensinamentos do Evangelho, não é? Por exemplo, essa lição aqui do orgulho e humildade, desse capítulo 7 do Evangelho, é uma mensagem do, quer ver? Do bispo de Argel, em 1862, que ele trouxe pra gente, quando ele fala no item 11 de orgulho e humildade, no item 12 também, que é bem interessante, que é a sequência disso, falando dessas condições todas que a gente ainda não enxerga, se não tiver alguém que segure a gente firme assim, coloca o pé no chão e diga, não, peraí, vamos pensar juntos. Né? Como é que está em humildade o nosso crescimento espiritual? Primeiro de tudo, se você pergunta para uma pessoa, olha, você é humilde? E a pessoa diz, não, eu sou humilde. Põe uma interrogação bem grande, porque quem é humilde não sabe que é humilde. Não é? Então já temos que começar realmente um estudo mais profundo. Olha só que legal esse item 11 do capítulo 7, quando as instruções dos Espíritos falam no orgulho e na humildade. Tem um terceiro parágrafo que fala assim, ó, a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós, quer dizer, entre nós, né? Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Isso está querendo dizer, olha, a humildade que é tão exigida por nós, para nós mesmos crescermos e termos o mínimo de condição moral, na verdade a gente nem entende direito o que a gente exige de nós mesmos, né? Como é que a gente está em relação a esse auxílio, né? É bem pouco seguido porque nós não estamos sendo caridosos. Como é que está a nossa situação de caridade para o outro, para os nossos semelhantes, para a gente mesmo, viu? Nós temos que ser caridosos conosco também, vendo as nossas limitações, enxergando as nossas limitações e não falando e fazendo isso que a gente estava dizendo. Peraí, só eu sei tudo, só a minha inteligência é mais apurada, né? Em tudo eu acho que eu sei mais do que o outro. Não, ser caridoso com o outro é servir. E aí a gente se colocar em condição de servir o outro. A gente lembra na última ceia de Jesus. Estava lembrando isso hoje à tarde, quando estava fazendo o evangelho. A última ceia de Jesus, ele sabia que ia ser crucificado. Ele se manteve simples, humilde, sem desequilíbrio. Lógico, o maior, estamos falando do maior espírito que encarnou no planeta Terra. O nosso governador que veio tentar mostrar pra gente como é que se faz para se salvar, para elevar o nosso estado de ser humano moral e etc. E aí o que ele fez? Ele lavou os pés dos discípulos. E os discípulos dele, quando ele escolheu naquela época, depois daqueles 3 anos que conviveram juntos para ele ensinar tudo que ele sabia, eram não só jovens, como todos eles tinham graves defeitos morais. Eles não estavam já preparados, prontos para serem realmente os discípulos de Jesus. Mas Jesus escolheu aqueles 12 para prepará-los. Eles já não estavam formados já com vícios maiores ainda nos defeitos de já saber, sabe, camuflar isso, aquilo. Eles tinham aquelas buscas ainda de conhecimento, mas muitos erros, muito orgulho, muito egoísmo, muita camuflagem de situações, de sentimentos, de entendimento, né? E depois vemos quem são hoje João, Tiago, Mateus, etc. O próprio Judas, né? Vemos que hoje é um espírito de grande hierarquia espiritual e ficou com essa marca assim, até não sei quando, de ser a pessoa, o ser que esteve encarnado, que foi o traidor. Até hoje todo mundo vê Judas como traidor. Né? Ficou esse peso para ele. Pedro, que negou Jesus. Aliás, todos os discípulos, quando terminou a ceia, essa última ceia, quando Jesus acabou de lavar os pés deles e enxugar, Jesus fez um único pedido de toda a existência dele para eles, dizendo: vocês vêm comigo? Ninguém foi. Ninguém foi. Todos
se esconderam, todos, né? Inclusive negaram Jesus, dizendo que não conhecia, né? Alguns dele e tudo. Então veja bem, e isso deixou Jesus com raiva, deixou ele, sabe, com orgulho ferido? Não, não. Olha o que é um exemplo para a gente, não é? Lembra que quando ele estava naquele sofrimento tamanho na cruz, lá o ladrão que estava do lado dele, vendo, né, aquela situação dele de calma, de equilíbrio, se preocupando com quem estava em volta, independente daqueles anjos que vieram nos últimos suspiros dele socorrê-lo no receber para a pátria espiritual novamente, quando tinha o anjo de várias situações, aqueles que estavam anotando o nome de quem estava ali, aqueles que estavam dizendo, né, olha, realmente você é o anjo da doçura, do amor, de tudo, aqueles anjos que estavam ali fazendo a festa para o retorno de Jesus, veio o anjo da caridade, por último, ligeiro, vocês devem lembrar disso, o Humberto de Campos conta, e fala alguma coisa no ouvido de Jesus, já nos seus últimos suspiros, e coloca depois o ouvido dele, do anjo, na boca de Jesus. Jesus pronuncia alguma coisa e aquele anjo volta também ligeiro, rapidamente, para o lugar de onde ele tinha vindo. E aí depois é contado que esse anjo era o anjo da caridade e que veio falar para Jesus que naquele exato momento Judas estava suicidando-se. E aí Jesus fala o quê? Naqueles minutos de tormenta, de sofrimento, de dor tamanha, preocupado também com a dor de Maria, da mãe dele que estava ali, preocupado com os outros que estavam em volta, ele falou, vai socorrer Judas. Olha só, olha o que é perdão, olha o que é humildade, olha o que é amor. Nós vamos chegar lá. Lógico que a nossa estrada ainda é longa, pelo menos a minha, não sei a de vocês. Pode ser que esteja bem mais curta do que a minha, mas nós vamos chegar a ser espíritos crísticos. Mas olha só para a gente lembrar o que é uma condição de servir, de amar, sem esperar nada em troca. Né? O ladrão que estava morrendo na cruz também, porque naquela época se matava por conta de situações que se julgava errado, ou que realmente era errado, na cruz. E aí o ladrão que estava do lado de Jesus falou, não esqueça de mim quando você estiver no céu, porque ele ficou impressionado com o equilíbrio e com a paz interior de Jesus. Lembre de mim quando estiver no céu. Olha só, né? Quer dizer, era visível o equilíbrio daquele espírito maioral. Então a gente pensa, nossa, mas hoje nós ainda damos muito valor para condições materiais, para condições financeiras, para condições de poder. Situação de poder é um dos maiores testes na nossa existência. Situação de riqueza do bem material. Por quê? Porque deixa de lado o nosso lado espiritual. Nossa, se a gente tem condição de ter toda a tranquilidade, toda a mordomia, serviçais, o dinheiro comprando tudo, trazendo para a gente tudo que a gente sonhou um dia ou que sonha ainda, facilmente se esquece da condição espiritual. Facilmente se esquece que o outro está precisando mais do que nós. A gente vendo hoje em dia situações de pessoas que já têm muito, escrito na mídia lá como milionários, recebendo auxílio de R$ 600, enquanto muitos que não têm nada não conseguiram receber por conta de uma ou outra justificativa, e aqueles que têm terem a coragem de pedir o auxílio. Gente, olha como nós ainda estamos longe da caridade. Né? No Evangelho está dito a caridade e a benevolência, o amor e a gentileza são virtudes grandiosas para todos nós, para o nosso espírito. Então, onde está a nossa preocupação com aquele que tem menos? Estamos tendo tanta oportunidade de servir ultimamente, de fazer alguma coisa pelo que tem menos mesmo, por aquele que está passando fome, por aquele que está sem saúde, por aquele que está sem esperança. Como está o nosso levar uma palavra? Como está o nosso escutar um que está no desespero, que precisa falar? Como está o nosso estender a mão para dar alguma coisa para aquele que não tem? Ai, mas eu quero pelo menos falar alguma coisa para aquele que não tem. Tá, veja bem, não adianta nós querermos
encher a pregação do evangelho para uma pessoa que está morrendo de fome ali, ou morrendo de frio, ou morrendo de dor. Então nós sabemos até na condição de trabalho espiritual, trabalho mediúnico, que ao orientar um espírito que vem pedir socorro, precisamos saber qual é a sua maior dor, qual é a sua pior situação, para primeiro, né, dizermos, não, olha, você está com muito frio? Pega essa coberta. E é igual para quando nós estamos encarnados e tendo que ajudar uma pessoa que está jogada no chão, que está jogada na rua, passando frio e fome ali. Vamos envolvê-la com um cobertor, com um casaco, vamos dar um prato de sopa quente, uma alimentação, para depois, se for o caso, falar alguma coisa, né, do nosso ensinamento. Por isso que aí vai o primeiro, o agir, o servir, o praticar. Porque não adianta, a pessoa que está morrendo de dor, de fome, de frio, não vai ouvir a gente falar. Aí vai a atitude, o ato primeiro de generosidade, de caridade, que são as coisas que vão, sim, nos exercitando para nos tornarmos seres humanos melhores. Como nós falamos, se nós estamos em experiência para passarmos a ser um missionário, um espírito de mais luz, tudo, então temos que aproveitar as oportunidades que vêm na nossa vida, no nosso caminho, porque senão realmente a gente não sai do lugar, né? O Evangelho diz, todo aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Então, olha só nossas situações existenciais nos mostrando se estamos tendo condição de fazer isso, né? É aquela situação lá de dizer assim, olha, quantas vezes a gente ouve isso quando estava na firma, você sabe com quem você está falando? Gente, tem uma passagem, uma mensagem de Sérgio Cortella, que depois vocês procurem lá no Google, na internet, que diz assim, você sabe com quem você está falando? É uma mensagem dele. Aí depois vocês pesquisam isso, é bem legal. E mostra toda uma condição universal em relação ao planeta Terra, em relação a gente. E tem também um acontecimento de uma secretária bem assim, sabe, bem solta, bem desenvolvida assim na facilidade de comunicação, que uma vez o chefe dela falou isso para ela, num evento público grande, né? Falou para ela, você sabe o que você está falando? Ela pegou o microfone na mão e falou, gente, por favor, um socorro aqui, porque tem uma grande pessoa, uma pessoa poderosa aqui, que perdeu completamente o sentido e a noção. Ele não sabe quem ele é. Então ele tá dizendo, olha, vocês sabem quem eu sou, ele não sabe quem ele é. Gente, que situação constrangedora para esse chefe, para esse homem que fez isso, né? Então, calou a boca, ninguém falou mais nada. Então, muitas vezes, o nosso orgulho nos coloca em situações desagradabilíssimas. Sabe, aquela situação de dizer, não, eu sou isso, eu quero estar lá na frente, eu preciso disso, eu preciso daquilo, em vez de esperar que nos chamem, que nos coloquem, que nos presenteiem, que falem alguma coisa em relação a algum conhecimento, alguma coisa que a gente tem ou não. Então a gente não percebe muitas vezes essa situação, sim, que o Evangelho fala pra gente. Por isso que precisamos, mais do que nunca, reciclar, ler, estudar o Evangelho. Evangelho no lar, gente, nós precisamos fazer direto. Ultimamente está ficando bastante em casa, está tendo um tempinho, faz Evangelho todo dia. Porque é uma cobrança de reflexão, de ensinamento para nós mesmos, sendo que nós estamos precisando cada vez mais da leitura dos ensinamentos do Evangelho. Um livro tão antigo, né? E tão atual. Na verdade, nem atual, ainda está mais na frente do que a nossa realidade. Quando nós começarmos a entender completamente as entrelinhas do Evangelho, aí ele vai estar no nosso tempo. Por enquanto, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, os livros de Kardec ainda estão mais na frente do que atual. Porque nós não conseguimos entender tudo, nós não conseguimos compreender. Olha só esse capítulo dizendo assim, ó, o do capítulo 7, que nós estamos estudando, o item 11, Instruções dos Espíritos, Orgulho e Humildade. Fala assim, ó, o orgulho é o terrível adversário da humildade. Sim, não é? Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas a seu mérito. Olha, nós não podemos entender que nós não devemos lutar para melhorar.
Lógico, nós temos que estudar, olha aí a oportunidade de fazermos cursos online, como essa situação atual está nos dando essa oportunidade. Eu conheço bastante gente que está fazendo inglês, está fazendo francês, está fazendo espanhol, está fazendo curso de várias outras coisas. Nós podemos fazer também, dependendo do nosso tempo. Mas isso não quer dizer que porque eu estou tendo a oportunidade de estudo, de tal, que eu vou ter títulos que vai me colocar melhor do que os outros. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós conhecemos situações, matérias, pessoas, estudos, ciência, tecnologia, etc., nós vemos que menos sabemos, não é? Grandes filósofos falavam, quanto mais sei, eu vejo que nada sei. Porque já pensou, a hora que nós formos espíritos, que nem Jesus, merecer governar um planeta inteiro? Nós temos que manjar de tudo. Nós temos que saber física, química, matemática, astrologia, antropologia, tudo. Nós temos que conhecer a terra, nós temos que conhecer a rocha, nós temos que conhecer flora, fauna, tudo para sermos governador de planeta, né? Lembrando que a terra ainda não estava formada e Jesus já era o responsável pelo nosso planeta. Logicamente, Jesus é um espírito que foi criado antes de nós, que já era evoluído antes de nós. Mas nós estamos querendo dizer que nós ainda estamos engatinhando para sermos espírito crístico, mas a gente tem que começar a engatinhar para daqui a pouco começar a andar, para daqui a pouco começar a correr. É assim, a espiritualidade infantil que ainda habita em nós está a caminho da luz, sim. Todos nós. Não fiquem preocupados achando, ai meu Deus, mas vai demorar muito. Lembra da história da árvore lá. Começa na semente, enraiza, levanta o seu tronco, o seu caule, abre os seus braços em galhos, né, que nos cobrem com suas sombras, para depois dar a flor que embeleza, que perfuma, e depois o fruto que nos alimenta. Enquanto isso, ela calma, tranquila, ali no seu lugar, independente de sol, de chuva, de vento, de calor, de frio, está ali pacientemente, esperando amadurecer os seus frutos. Isso é igual a nós, né? Que nem, eu gosto de lembrar também do oceano. O oceano não seria oceano se ele não se abaixasse um pouquinho e deixasse o rio desaguar nele. Ele foi humilde em sua condição existencial. E aí sim, ele pode se tornar o mar, o oceano, porque recebeu os rios que são menores. Se ele tivesse mais acima, ele seria simplesmente uma ilha, né? Um lago. Então nós precisamos lembrar da natureza, nós precisamos lembrar dos ensinamentos que Deus nos dá a todo momento, para que a gente não se iluda no orgulho. Gente, o orgulho é uma ilusão. Nós sabemos disso, porque a gente sofre com orgulho. Já reparou? Quando a gente se melindra, quando a gente se magoa, quando a gente tem ciúmes, quando a gente tem inveja. Quando nós temos as nossas dores espirituais, da alma, morais, nós sofremos. E por que nós temos essas dores? Devido ao orgulho que ainda todos nós temos. Todos nós, eu estou dizendo assim, né? De repente você não está mais nessa situação. Mas o orgulho nos faz sofrer. Então, quando a gente aprender que a gente tem que se amar e diminuir essas situações negativas em relação a nós mesmos, que nós trazemos para a gente vai ser mais feliz. A gente vai conseguir abraçar mais, com os braços mais abertos, situações que nos trazem felicidade, que nos fazem sentir melhor e que nos curam. A humildade nos cura, porque a gente já não precisa se preocupar em dizer assim, nossa, eu tenho que mostrar quem eu sou, eu tenho que mostrar os títulos que eu tenho tenho que mostrar todo o bem material que eu tenho ou não tenho, para mostrar que eu sou melhor, para mostrar que eu tenho mais inteligência, eu tenho que mostrar meus títulos. Olha só, gente. A gente tem que ter conhecimento, sim, e passar conhecimento que a gente tem, sem guardar para a gente com egoísmo, mas não se colocar no pedestal. O Evangelho pede que a gente comece a destruir os pedestais do orgulho. Olha só que mensagem. Né? Destruir os pedestais do orgulho, buscar melhoria nossa, buscar melhoria material porque estamos encarnados, buscar conhecimento, sim, sim. Não quer dizer que a gente tem que fechar
o braço, a mente, os olhos e esperar que Deus faça tudo para nós. Não, não é assim que funciona. Sabemos disso, mas precisamos ser relembrados. Precisamos de mensagens como essa do Evangelho que puxa a nossa orelha e diz, não, olha, você não está no caminho certo. Dá para acordar um pouquinho porque você já tem o esclarecimento? Todos nós já sabemos que temos a lei divina na nossa consciência. E sabemos o certo e errado. Se não sabemos direitinho, a gente sente. O nosso coração, a nossa consciência fala conosco, não é? Então a humildade nos faz crescer. Olha que legal quando a gente consegue ajudar pessoas que estavam carentes, que estavam tristes, que estavam solitárias. E você dá pelo menos uma palavra de apoio. Você vai agora na situação atual através da internet, através da mídia, através da distância mesmo e consegue auxiliar um semelhante seu, um irmão seu, lembrando que Deus usa os nossos semelhantes para mandar os recados e para atuar para nós, para o nosso socorro, para o nosso auxílio. E os sinais vêm de várias formas. E muitas vezes através daquele que está do nosso lado ou através de um estranho que cruza o nosso caminho, né? Então não vamos perder a oportunidade de fazer pelo menos uma atitude boa no dia sem falar nada para ninguém. Sem dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Não, faz você, sabe? Não estamos querendo dizer que nós temos que ficar guardando tudo para a gente, não é isso. Mas situações de auxílio, situações de caridade precisam ser a mão esquerda que não está vendo o que a direita está fazendo. Agora, se a gente está falando das dores internas, da nossa alma, do nosso mal-estar emocional, dos nossos pedidos de socorro, precisamos sim ter a humildade de dizer, olha, me ajuda. Você sabe mais do que eu, você tem especialidade em tal coisa, me ajuda. De repente, buscar um terapeuta, buscar uma pessoa que você confie e falar do que está doendo o teu coração, do que está te incomodando. Gente, falar é terapia. Mas nós estamos falando do falar para a gente se esvaziar. Não é para ficar falando mal do outro, lógico, né? Não é para a gente ficar se queixando de situações. A gente se queixa muito. Nós nos queixamos muito ainda. E o reclamar é clamar 2 vezes, como nós já falamos. Já estudamos sobre isso juntos. Reclamar, clamar 2 vezes. Aí vem mais daquilo que nós não queremos. Quando nós bendizemos, quando nós agradecemos coisas, situações que vêm para a gente, aquilo também vem mais. Se eu reclamo, eu estou trazendo mais o negativo. Se eu saúdo, se eu agradeço, eu estou trazendo mais o positivo. Né? Se eu agradeço aquilo que não está legal, aquilo que não está legal vai se tornar legal. Porque o mal não é permanente, o mal não existe. A ingratidão não é permanente, ela vai passar e vai vir a gratidão do outro, da situação, daquilo que nós vivenciamos. Basta o nosso olhar mudar, basta o nosso sentimento estar diferente. Então esse capítulo do Bem-aventurados pobres de espírito é para a gente pensar muito na situação de orgulho nossa e como está a nossa humildade. Olha mais um pouquinho eles falando para a gente o Evangelho. Orgulhosos, todos nós, né? Que éreis antes de serdes nobres e poderosos, se é que nós estamos nessa situação de poder e de nobreza. Talvez estivesseis mais abaixo que o último dos vossos criados. Lembrando de novo da verdade da reencarnação, da oportunidade da reencarnação. Se sabemos, se estamos estudando Espiritismo, se somos, pelo menos simpatizantes, todos que estão conosco e acreditam no que o Evangelho do Espiritismo, do que os ensinamentos da doutrina espírita nos traz. Nós sabemos que temos várias encarnações, já tivemos e vamos ter ainda muitas e muitas e muitas. Então, para que a gente aprenda e que a gente sinta também a situação do outro, eu preciso vivenciar. Para mim saber a dor de um parto, eu preciso ter tido filho, porque senão eu não sei a dor de um parto, de ser mãe. Para mim sentir a dor do outro, muitas vezes eu tenho que sentir se eu não sei me colocar no lugar dele. Esse Espiritismo mostra também. Então, veja bem, nós sabemos que nós temos que aprender todas as raças,
sentir todas as condições financeiras, né? Sabemos que temos que encarnar, sim, em corpo masculino e feminino. E várias situações de pobreza, de riqueza, de ter mais condição de usar minha inteligência ou não, de ter várias outras crenças religiosas para saber se eu sei aceitar e respeitar o outro, que é diferente. Então nós vamos vivenciar várias situações, porque senão a gente não vai aprender. Eu não posso julgar uma coisa que eu não conheço. Eu não posso falar de uma profissão que eu nunca estudei, que eu não sei, discutir com alguém que é sábio naquilo, que é expert naquilo. Não é? Como é que eu vou falar de montar um avião, ou um caminhão, ou um carro, se eu não sei nada de mecânica, eu não sei nada da tecnologia nesse particular? Eu não posso querer ser o bonzão naquilo que eu não sei. Então, na sabedoria divina, que a gente diz sempre assim, veja bem, a nossa inteligência limitada não consegue ainda entender a inteligência ilimitada de Deus. Então, muitas vezes a gente pensa, por que tal situação está acontecendo? Por que aquela outra está assim? Por que o planeta está do jeito que está? Muitas vezes a gente não entende. Nos desesperamos, reclamamos, né? Fazemos tudo quanto é forma de desequilíbrio, mas nós não estamos entendendo o exato porquê das coisas. Que seja o que vier ao nosso encontro é para o nosso bem e para a nossa evolução espiritual. Não é? Então o aprendizado vem, vai saber se hoje nós estamos numa condição de repente mais privilegiada, ou na inteligência, ou na finança, ou no posicionamento dentro de uma empresa, numa família, etc. E de repente nós não vamos numa outra encarnação sermos o serviçal para aprendermos a servir, ou se já não fomos, né? Então temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Será que estamos tratando bem os nossos auxiliares que nos ajudam, de repente, numa limpeza numa casa, numa limpeza numa firma, num hospital? Não é? Será que estamos tratando bem o entregador que traz o alimento que agora nem sempre nós estamos saindo para buscar? Será que nós estamos tratando bem aquele que nós estamos colocando como pobre de espírito e agora já entendemos que pobreza de espírito é uma grandiosidade que nos traz a humildade perante as situações e perante as pessoas? Será que nós estamos nesse patamar de pelo menos reflexão? E vós, todos que sofreis injustiça dos homens, olha lá, o bispo falando com a gente, hein, o bispo de Argel. E vós todos que sofreis injustiça dos homens, sede indulgentes para com as faltas dos vossos irmãos, porque nós precisamos de que deem desconto nas nossas faltas também. Se a gente precisa entender aquele que não está tratando tão bem a gente, porque nós temos os nossos erros também, então se a gente ficar no toma lá da cá, a gente vai voltar para o tempo de olho por olho, dente por dente. Não é? Alguém tem que dar o braço a torcer e que sejamos nós que estudamos o Evangelho e dizer, não, agora eu vou fazer diferente. Eu vou deixar passar. Se a gente não consegue na hora perdoar, não consegue ficar sem a raiva que a gente sente tão facilmente, vamos pelo menos tentar fechar a boca, tentar não falar nada, tentar desviar o pensamento um pouquinho para tentar passar, tá? Então, olha, né, seres indulgentes com a falta dos vossos irmãos, e vos dizendo que vós mesmo não estáis isento de censura. Isso é caridade, mas é também humildade. Olha só, deixar passar o erro do outro, deixar passar o outro que está gritando ali, que não está muitas vezes nem sabendo o que ele está fazendo, porque ele está tão desequilibrado, né? Às vezes em situações que nós não sabemos que já passou, que está vivenciando. Então, que a gente possa vivenciar também um pouquinho mais a humildade, o deixar passar, o entender, o se colocar no lugar do outro. Gente, quando nós não nos colocarmos no lugar do outro, nós não vamos crescer e dizer que está valendo a pena nós estarmos estudando o Evangelho, nós estarmos recebendo passe, mesmo à distância, nós estarmos tomando a nossa água fluidificada, nós estarmos fazendo pesquisas e etc. Porque se eu não me coloco no lugar do outro, a dor do outro não me importa. Não me importa o que o outro está sentindo. E isso é grave para todos nós.
Só vale a pena tudo que nós estamos fazendo dentro da nossa religiosidade, não importa nem se é espírita, se é catolicismo, se é umbandista, se é messiânico, seja lá o que for. Se a dor do outro não me dói, eu não cresci em nada. Tanto que precisou uma mudança aberrante no planeta para o que acontecer aqui está sendo reflexo do que está acontecendo na China, no Japão, na Alemanha, seja lá onde for. Né? Precisou uma sacudida legal do planeta, Deus dizer assim, olha, a dor de um tem que doer no outro. O que você está fazendo aqui vai refletir a milhões de quilômetros, vai refletir até no planeta que está ligado a gente mais próximo. Bom, lembrando o negócio de planeta, adivinha quem é que está mais atrasado na evolução do nosso sistema solar? Preciso falar muito, né? É o planeta Terra. É o planeta Terra. Nós, se formos fazer pesquisa, estudarmos, nós vamos ver que o planeta de provas e expiações é a Terra. Júpiter, como a gente sempre fala, já está bem mais, Saturno, Marte está mais que a gente, né? Por conta até de não maltratarem os animais, por conta de serem auxiliares do ser em outros planetas. Olha só, gente, coisas que puxam a gente para trás. E isso que está querendo dizer também que o mal é o menor, o erro ainda é o menor, não é a maioria no universo. Existem muito mais planetas mais evoluídos que provas, expiações e primitivo do que planetas de regeneração, do que planetas divinos, do que planetas felizes e divinos, celestiais. O mal é o menor. E olha só, a gente está ainda no provas e expiações. Mas, né, desde há muito tempo já está se caminhando para a regeneração. Ai, Celina, mas olha tudo que está acontecendo. Gente, estamos caminhando para a regeneração, devagarinho, mas estamos. Mas precisamos nós nos cobrarmos e agilizarmos essa caminhada. Porque somos nós que fazemos o planeta de regeneração, de provas e expiações, né, de planetas felizes ou planetas celestes. Somos nós. Vai depender do que a gente está emitindo, nós sabemos disso. Né? Então, oportunidade de servir, oportunidade de caridade, oportunidade agora que a gente está junto, né? Que a maioria das pessoas, das famílias estão unidas, oportunidade de deixar passar as coisas. Oportunidade de treinar a paciência, de treinar o perdão. Uma vez eu estava fazendo uma palestra e me falaram depois, não dá para se fazer palestra sem falar em perdão. Realmente, né? Não dá. A gente está falando aqui de orgulho e humildade, de pobres de espírito, mas a gente tem que exercitar o perdão. Porque se você coloca o teu perdão na ativa, nós já estamos começando a diminuir um pouquinho o nosso orgulho. Está ligado a tudo, né? Humildade e orgulho está ligado a tudo. A todas as virtudes e as não virtudes. Então, perdoar é a gente já entender que o outro não estava na melhor hora dele, quando fez aquilo, quando nos machucou. Assim como nós temos muitas horas de fraqueza, né, e de erro, que depois a gente pensa, poxa, por que eu fiz isso? Por que eu não deixei passar? Por que eu falei? Então, indulgência é para todo mundo porque a gente quer pra gente. E aí ele fala assim também, olha, despertai, meus irmãos. Pra gente, hein? Despertai, meus irmãos, meus amigos. A voz dos espíritos atinja os vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação. Não adianta realmente eu dizer, olha como eu estou sendo humilde, olha como eu estou sendo bonzinho, olha como eu perdoei. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A humildade tem que ser adquirida, conquistada. A gente tem que fazer sem nem sentir que está fazendo. Vai chegar uma hora que a gente não vai sentir que está fazendo. Mas de início, a gente tem que ir testando. Como Joana de Ângeles fala pra gente. Peraí, mas eu vou ficar tratando bem aquele que me trata mal? Foi perguntado pra Joana. O que Joana respondeu, Joana de Ângeles? A pessoa fala, mas eu tô sendo falso de ficar tratando bem quem tá me tratando mal. Porque meu coração não tá mandando ainda eu tratar bem quem me trata mal. Joana de Ângeles respondeu, não, você não está sendo falso. Você está se educando. Então, nós temos que começar a criar um hábito. Lembra aquele negócio dos 21 dias? É bem assim.
Nós começamos. Dizem, né, que depois de 21 dias a gente começa a se acostumar com aquela situação. Tem que começar a fazer alguma coisa, tem que começar a fazer caminhada, tem que começar a fazer um exercício. Começa, no início vai ser agoniante, vai ser cansativo, dói tudo. Daqui a pouco o nosso corpo já vai estar pedindo, porque vai se tornar um hábito. Certos vícios que a gente tem, né, de comer tal coisa, a gente vai adquirindo outras formas de sentir o gosto no nosso paladar, que a gente vai devagarinho acostumando depois com coisas diferentes. E é assim no espírito. A gente, de início, a gente não vai perdoar e esquecer e não doer na gente e não ter significado nenhum. De início, a gente vai deixar passar. E outra coisa, gente, perdoar não é esquecer. Lembra quando a gente foi espírito evoluído? A gente vai ver tudo que a gente fez, tudo que fizeram pra gente, só que não vai doer mais. O sentimento vai ser diferente. Eu ter tido aprendizado com aquele erro, com aquilo que me fizeram e com aquilo que eu fiz. Então, o aprendizado vai nos tornar seres humanos mais experientes e melhores. Tudo bem? Será que nós estamos falando a mesma língua nesse capítulo aí do Evangelho? E aí, olha no finalzinho, né? Esse capítulo é grande, tá? Aí no item 12, ele fala assim, ó, no final, né? Que mostra que é Adolfo, bispo de Argel lá. Ele fala assim, ó, pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos. Ainda é a gente, hein? Ele tá falando que o Evangelho nem tá atual ainda, porque tá mais na frente do que a gente tá. Retoma a coragem, raça humana, retoma a coragem. A gente tem que ter coragem para fazer diferente. Tem que ter coragem para ter trabalho de mudar. Entretanto, em sua misericórdia infinita, Deus te envia um poderoso remédio para teus males. Um socorro inesperado para tua aflição. Olha lá. Abre os olhos à luz. Eis as almas daqueles que não estão mais na terra, que vêm te chamar aos teus verdadeiros deveres. E nós temos, né? Nossos mentores, nossos guardiões, nossos espíritos familiares, nossos anjos realmente que torcem e nos guiam e sopram o nosso ouvido toda hora. Eles te dirão a grandeza, eles te dirão com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e as grandezas de vossas passageiras existências são pouca coisa perto da eternidade. Então a gente tem que ver que o nosso sofrimento, que a gente acha, né, que é infindável, quando a gente olhar a nossa encarnação lá de cima, foi uma gota d'água no oceano. É o que eles estão falando aqui, né? Elas te dirão que lá é o maior, quem foi o mais humilde entre os pequenos desse mundo. Que aquele que mais amou seus irmãos é também aquele que será mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusaram da sua autoridade, serão reduzidos a obedecer seus servidores. Que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, caridade e humildade, são os títulos mais eficazes para obter graça diante do Eterno. Então não tem jeito. Caridade e humildade. Gente, nem que de início seja difícil, seja trabalhoso, seja cansativo, nós temos que ir para esse caminho. Nós juntos, eu estou falando primeiro para mim. Eu sempre digo que a palestra, o encontro, os bate-papos são feitos sempre primeiro para aquele que está falando. Porque a gente precisa mais ouvir. E a gente vai ser mais cobrado do que a gente está falando, né? A gente está recebendo o ensinamento da espiritualidade, dos livros, dos mentores, mais diretamente para poder falar e passar. Então nós somos mais responsáveis pelo que estamos falando. Então, quando eu digo, gente, nós temos que correr atrás de caridade e humildade, é para que a gente possa modificar a nossa situação. Olha, antes que a Maria me mande embora, Maria querida, eu separei aqui uma poesia para a gente nesse final de reflexão, como a gente falou, né, dos pobres de espírito se assemelharem a uma criança. Eu achei que essa poesia aqui, do nosso querido Jesualdo Costa, do livro Conversando sobre a Vida, que de vez em quando eu trago uma poesia dele para encerrar os nossos encontros,
eu separei essa aqui pra gente. Olha que legal, eu achei bonita, eu espero que vocês gostem. Chama Desperte. Busca em ti mesmo a verdade. Procura andar nos caminhos do amor. Desenvolve tua força interior e cultiva a cada dia a amizade. Sua meta é a felicidade. Vive de forma que a possa merecer. O caminho é o autoconhecer. E vive com Jesus em sintonia. Procura despertar a cada dia a criança que existe em ti. Se liberte dos ressentimentos, pois a mágoa só fere e só maltrata. Foge sempre dos erros que te matam. Desenvolve só bons pensamentos. Dessa forma, nobres sentimentos tomarão conta do teu ser. Tu podes e deve combater o orgulho que tortura e que judia. Procura despertar a cada dia a criança que existe em ti. Vive para vencer o homem antigo. Velhos hábitos elimine da tua vida e desperta a criança adormecida que permaneceu sempre contigo. Se quiseres ter amigo, seja amigo. Desenvolve o ser mais que o ter. Tenhas sempre alegria de viver e vivas sempre em constante alegria. Procura despertar a cada dia a criança que existe em ti. Bom, meus queridos, agora eu convido vocês a se recolherem. Relaxa, senta confortavelmente, ou se você estiver deitado, solta seus músculos. Se quiser fechar seus olhos, respira. Vamos mais uma vez nos unindo em coração, em amor e energia, sentindo o manto amigo do Mestre Jesus e de Maria Santíssima e o amor infindável de Deus, nosso Pai. Isso, se sente no colo de Jesus, sente o abraço. E assim, junto com eles, toda a espiritualidade do Leal. Lar Espírita, Amor e Luz, com seus mentores, com seus médicos, cuidadores, nesse instante vem até cada um de nós. Nos aplicam passe, higienizando o nosso corpo, o nosso espírito. E já colocam na nossa água o remédio necessário para cada um de nós. Eles continuam o nosso tratamento, como sempre fizeram, continuam conosco e nos conhecem, nos cuidam, nos abençoam. E junto com Jesus, esses mentores higienizam nossos lares, limpam cada cantinho, limpam forma pensamentos, miasmas, energias negativas, tudo que pode nos prejudicar, até mesmo pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras. Tudo é limpo e higienizado nesse instante. Eles vão até os nossos familiares, os que estão na casa, os que estão longe, e aplicam-lhes também passe e tratamento. Todos os nossos parentes recebem, os nossos amigos, nesse instante, porque estamos reunidos nas vibrações de amor que tem muita força. Todos recebem tratamento nesse instante. As águas das caixas d'água são fluidificadas e tratadas. E as nossas vibrações alcançam os hospitais
enfermarias, UTIs, médicos, enfermeiros, cuidadores, assim como os doentes. Os mentores de luz e o nosso Mestre continuam sua caminhada e vão até os presídios, as penitenciárias, as cadeias. Abençoam todos. Vão até as casas de abrigo de dependentes químicos, de idosos, de jovens, de crianças, e tratam, abençoam, curam. Vão até as ruas onde estão os nossos irmãos desabrigados. Vão até os lares em desajuste. Vão até as casas que cuidam de deficientes mentais e físicos. Envolvem e abençoam todo o nosso Brasil, todo o nosso planeta Terra. Nesse instante, nós emitimos vibrações de luz, de amor, de harmonia e de saúde a todos os cantos do planeta. O nosso planeta é luz, é força, é paz, é harmonia, é cura nesse instante. E nós agradecemos. Agradecemos por já estarmos recebendo tudo isso que precisamos, que necessitamos. Agradecemos todas as bênçãos, todas as curas, toda a força no nosso espírito para sermos seres humanos melhores, para podermos cultivar a humildade, a caridade, a benevolência, a paciência, o perdão, a indulgência, e tirarmos de nós a vaidade, o orgulho, o poder, a falta de tolerância, todos os sentimentos contrários ao amor e à caridade. E agradecidos que estamos ao Lar Espírita, Amor e Luz, a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados, agradecidos a todos os presentes, agradecidos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, a Maria Santíssima, pedindo que estejam conosco, continuando o tratamento durante o sono físico e durante a nossa caminhada terrena. Nós vamos também pedindo licença de nossa parte para encerrarmos o encontro da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gente querida, toda a minha gratidão. Tenha uma noite abençoada, de luz, de repouso, de refazimento. Gratidão mais uma vez, Maria querida, Ricardo querido, que fizeram com que tudo acontecesse e que possamos, numa próxima oportunidade, estarmos juntos. Gratidão imensa. Fiquem com Deus. Até mais.